Dominar a legislação tributária estadual definitivamente não é para qualquer um, né? E hoje, no nosso 24º encontro do projeto Mando a Resumos, a gente vai entrar de cabeça num verdadeiro divisor de águas jurídico. Com certeza. É aquela base fundamental que separa quem realmente tem um conhecimento estratégico sólido de quem só fez uma leitura superficial do edital. Exatamente. Eu estou bem animada para hoje porque o foco recai sobre a Lei Estadual número 6.182 do ano de 1998 do Estado do Pará. Para quem está se preparando para a Cefaz Pará, essa é a norma que estrutura todo o procedimento administrativo tributário, o famoso PAT. O PAT, exato. Para quem precisa entender o funcionamento da máquina pública por dentro, essa lei é basicamente um manual de regras definitivo. É como o Estado joga, né? Isso. Ela dita aí exatamente as condições sob as quais o Pará cobra impostos atrasados, como o peso das multas é calibrado diante das irregularidades e estabelece aquelas trincheiras legais onde o contribuinte pode exercer o direito de defesa. Ok, então vamos destrinchar isso e passar longe daquele juridiquês chato. A nossa missão hoje é focar na lógica por trás da lei, nos prazos e naquelas regrinhas que as bancas examinadoras adoram cobrar em prova. Fechado. E o que torna essa legislação algo denso, mas fascinante, é como ela tenta equilibrar o poder de império do Estado com os direitos de quem está pagando a conta. O processo administrativo não é uma caça às bruxas aleatória. Tem regras claras. Sim, ele é estritamente guiado por princípios inegociáveis. A gente está falando de segurança jurídica, para não ter surpresa de última hora. Fundamental, né? Economia processual, para não gastar dinheiro público cobrando valores irrisórios. Motivação dos atos, que exige que o auditor justifique cada vírgula da autuação. E celeridade. E no centro disso tudo, a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa. Ninguém tem o patrimônio tocado sem a chance de um debate técnico antes. Nossa, é uma estrutura fascinante mesmo, porque cria um verdadeiro jogo de xadrez entre o fisco e o contribuinte. E o ponto de partida para entender esse tabuleiro é ver como a máquina estatal é acionada de fato. A lei fala que tudo começa com o tal do primeiro ato de ofício, certo? Isso. E o que chama atenção aí é que não basta uma suspeita interna, tipo uma anotação na prancheta do fiscal. Tem que ter uma ação documentada por um servidor competente. Pode ser apreensão de mercadorias transitando sem nota numa rodovia ou recolher um livro contábil. Mas tem um detalhe absoluto para isso ter validade jurídica e inaugurar o processo, não tem? A ciência de quem está sendo fiscalizado. Esse é o marco zero. A ciência do sujeito passivo atua como gatilho no mundo real. Sem a notificação formal provando que o contribuinte sabe que está sendo investigado, é tudo nulo. E essa exigência, ela tem um impacto devastador sobre a espontaneidade. A perda da espontaneidade. Pessoal, quem está anotando, destaca isso. É a partir do exato momento em que assina o ciente que a janela da espontaneidade se fecha abruptamente. Exato. A lógica disso faz todo o sentido prático. É tipo tentar confessar para a mãe que quebrou um vaso da sala 1 minuto depois que ela já achou os cacos no lixo. A oportunidade de pedir desculpas e pagar só o valor normal, por livre e espontânea vontade, desaparece. O Estado pensa tipo, só decidiu cooperar porque foi pego? É bem por aí. A intenção de pagar voluntariamente para fugir da multa perde a validade. Mas o fascinante aqui é que a legislação paraense não dá um cheque em branco de tempo para o Estado. Como assim? Ela entende que o fisco tem que ser eficiente. Então, se for uma fiscalização mais profunda, o auditor recebe todos os documentos e tem um prazo de 180 dias para concluir o trabalho. Se ele não conseguir terminar nesses 180 dias, acontece um fenômeno raro. A espontaneidade renasce. Mentira! Nossa, isso inverte completamente a pressão do relógio. Renasce por 30 dias. Caramba, obriga a máquina a andar? Então, se o Estado falhar e demorar, a empresa ganha esses 30 dias mágicos de ouro para ir na Secretaria da Fazenda, assumir as pendências e regularizar sem tomar aquela multa punitiva severa. Exatamente. É um baita incentivo para o contribuinte bem assessorado ficar monitorando os prazos do fisco com uma lupa. E avançando nessa linha do tempo,
A conta chega, né? A investigação termina e a cobrança é formalizada. Chega! A via principal para isso é o auto de infração e notificação fiscal, a famosa AINF. É ali que detalha a regra quebrada, o imposto sonegado e a multa. Mas, e aqui tem pegadinha de prova pesada, pelo princípio da economia processual, o Estado pode pular o auto de infração. Essa parte cai muito. A dispensa do auto de infração acontece quando a própria empresa já confessou a dívida, né? Se ela declarou no sistema dizendo, olha, eu apurei e devo esse ICMS aqui, mas chegou no dia e ela simplesmente não pagou, o fisco não precisa provar nada. Para que abrir investigação, né? A confissão já está lá. Vai direto para a dívida ativa, já com os acréscimos. Corta caminho total. Perfeito. Agora, para os casos onde o auto de infração é mesmo lavrado, a lei criou uma estrutura de incentivos para evitar que o processo fique se arrastando por anos. É uma escada de redução de multas. A verdadeira Black Friday das multas do Pará. Basicamente isso. O Estado prefere receber um pouco menos hoje do que brigar há 10 anos na justiça para talvez receber o valor integral. Então, os números são assim: 70% de desconto na multa se o pagamento integral for feito no prazo inicial de 30 dias, contados da ciência. 70% é muita coisa. Força a empresa a pensar 2 vezes antes de brigar. E se não tiver caixa para pagar à vista? Se pedir parcelamento em até 30 vezes, dentro desse mesmo prazo inicial de 30 dias, o desconto cai um pouquinho, mas fica em 55%, o que ainda é muito atrativo. E conforme o tempo passa, a promoção vai acabando. Vai secando. Se a empresa impugnar, perder em primeira instância e só aí decidir pagar integralmente naqueles 30 dias pós-decisão, o abatimento cai para 40%. E se empurrar com a barriga até o último segundo, pagando só antes do ajuizamento da execução fiscal, despenca para apenas 15%. A mensagem é clara. Deu trabalho para o Estado, o perdão fica mais caro. E se conectarmos isso ao quadro geral de reincidência, a conta fica salgada. Fica mesmo. O sistema não tolera contumácia. Se o mesmo sujeito passivo comete a mesma infração no intervalo menor que 5 anos, a multa aumenta em 50%. E tem a multa moratória diária pelo atraso, de 0,10% ao dia. Que é limitada a 12%, se não me engano? Isso, limite de 12%. Mas os juros baseados na taxa Selic... Agora, aqui é que a coisa fica realmente interessante, no sentido de dar medo, na verdade. Porque até agora a gente está falando da empresa. Mas quando que os sócios são puxados para essa dívida? A tal da responsabilidade solidária. Aí o fisco quebra a blindagem corporativa e mira nos bens da pessoa física. Isso acontece em casos graves, claro. Constatação de dolo, fraude, simulação de negócio, uso de interposta pessoa, os famosos laranjas, ou até a falta de baixa da inscrição estadual ao encerrar a empresa. Mas tem uma trava matemática para isso não ser banalizado. Qual é o limite que a banca vai tentar confundir? A obrigatoriedade de lavrar o termo contra os sócios exige que o crédito supere 100 mil UPFPA, que é a unidade padrão fiscal do Pará. E, detalhe, simultaneamente, que represente mais de 30% do movimento econômico conhecido no período. Tem que ter as duas coisas ao mesmo tempo. Dívida acima de 100 mil UPFPA e mais de 30% do faturamento. Então, uma padaria pode rodar nessa regra fácil, mas uma mineradora gigantesca não cairia nisso só pelo volume, a não ser que tenha fraude. Exatamente. A conjunção E é vital aí. E o que o fisco faz para garantir que esse devedor não vai esconder o patrimônio, vender as coisas correndo? Ele aciona o arrolamento de bens. Usa as mesmas regras, 100 mil UPFPA e 30% do patrimônio. A autoridade levanta todos os bens e direitos. E a extensão disso é agressiva. Vai a fundo mesmo, pega até os bens do cônjuge, né? Pega. A única defesa é se tiver aquela cláusula de incomunicabilidade, que é a separação total formalizada. Se não, entra na lista. E se o devedor tentar vender um bem arrolado sem avisar o fisco, a Secretaria da Fazenda comunica na mesma hora à Procuradoria-Geral do Estado, a PGE.
E a PGE entra com medida cautelar fiscal voando, congelando tudo. É o freio de emergência do Estado para garantir que vai ter de onde tirar o dinheiro lá na frente. Exato. Bom, antes da gente entrar no verdadeiro campo de batalha técnico que é a fase de defesa, eu quero fazer uma pausa estratégica aqui na nossa imersão. Manda lá. Queria dar um recado rápido para a nossa comunidade de concurseiros que acompanha fielmente o Manda Resumos. O engajamento de todo mundo é o que move essas análises. Então a gente convida todo mundo a deixar comentários aí no aplicativo ou na plataforma de áudio que estiver usando. Sugiram novas leis, votem nos conteúdos que vocês querem ver destrinchados nos próximos encontros. Com certeza. A participação da audiência é o que guia o nosso foco nas revisões. Mandem as sugestões que a gente traz para cá. Feito o convite, vamos voltar para a fase litigiosa. A empresa recebeu o auto de infração, não quer o desconto, quer brigar. O prazo de ouro para impugnar são 30 dias, confere? Confere, 30 dias peremptórios. E a defesa tem regras estritas de conduta. Por exemplo, o processo é puramente técnico. Se o advogado usar expressões injuriosas, ofendendo o auditor ou a instituição, o julgador manda riscar essas palavras do processo. Mantenha a objetividade na marra. E tem uma regra letal sobre o que pode ser impugnado, né? Sobre aquele imposto declarado. Bem lembrado, tributo declarado pelo próprio contribuinte não pode ser objeto de impugnação de mérito. A pessoa não pode declarar que deve 1 milhão e no mês seguinte abrir processo dizendo que a lei que ela mesma usou é inconstitucional. Não faz sentido. O único a salvação aí seria provar um erro de fato antes de predividativa. Tipo, o sistema duplicou uma nota sem querer. Mas fora o erro material, não discute mérito de confissão. Perfeito. Agora, num auto de infração normal, a impugnação vai para a julgadoria de primeira instância. Lá no Pará, é um órgão composto só por auditores fiscais. E eles têm 30 dias para julgar. E aí a gente entra numa das figuras mais peculiares do direito administrativo que eu conheço, eu acho o máximo isso. Explica pra gente o tal do recurso de ofício. O recurso de ofício é sensacional. Imagina a cena. O auditor de rua autua a empresa. A empresa recorre e o caso vai para essa julgadoria de primeira instância, que também é feita por auditores. Se o julgador olhar o processo e falar, putz, a empresa tem razão, ele cancela a multa do colega. O Estado estaria perdendo dinheiro. O próprio Estado dizendo pro Estado que ele está errado? Isso. Para evitar um prejuízo equivocado, a lei obriga esse julgador que deu a decisão favorável ao contribuinte a recorrer da sua própria sentença. Ele mesmo manda para a instância superior dizendo, olha, eu acho que a fazenda está errada, mas como isso envolve renunciar a um crédito público, o colegiado precisa confirmar. É uma dupla checagem obrigatória de autotutela. Mas tem exceções para não movimentar a máquina à toa, né? Tem. Ele não precisa recorrer de ofício se a decisão for baseada só num erro de fato claro, se for só sobre obrigação acessória de baixo valor ou se o valor cancelado for menor que 5.000 UPFPA. Gastaria mais com a hora dos servidores do que com a própria multa. Economia processual pura. E quando esse recurso sobe, seja do contribuinte ou de ofício, ele vai para a segunda e última instância, o Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários, o famoso TARF. Isso levanta uma questão importante, porque a estrutura muda totalmente no TARF. Na primeira instância, é só o Estado julgando. O TARF é um órgão paritário. Ele tem um presidente e os conselheiros. Metade dos assentos é da Fazenda Estadual, os auditores, e a outra metade é de representantes dos contribuintes. Indicados pelas entidades de classe, comércio, indústria. Exato. E se empatar, o que é bem provável num modelo paritário, quem desempata é o presidente, com o chamado voto de qualidade. Como a presidência orbita o executivo, o Estado acaba tendo uma leve vantagem em casos limítrofes. Um detalhe fundamental para quem está nos ouvindo é que a atuação do TARF é exclusivamente administrativa, tá? Fica em Belém e tem jurisdição até onde houver extraterritorialidade da lei paraense. E o grupo TAF, de Tributação, Arrecadação e Fiscalização, que atua lá,
trabalha com exclusividade de função. Bem pontuado. Bom, fazendo um apanhado geral da nossa análise de hoje, a Lei 6.182 estrutura de forma muito rígida o procedimento administrativo tributário. De um lado, prazos curtos, multas pesadas, reincidência, arrolamento de bens. Do outro, brechas de defesa, descontos agressivos e instâncias paritárias. É um jogo de xadrez de alto nível entre o Fisco do Pará e o contribuinte. Com certeza. O recado final que eu deixo para quem vai fazer a prova é: revisem as porcentagens daquela escada de descontos. Não esqueçam os 30 dias de impugnação e gravem a fogo aquele teto de 100 mil UPF-PA para o arrolamento e responsabilidade solidária. Excelente! Eu queria agradecer imensamente a companhia de todos os concurseiros que ficaram com a gente até o fim de mais esse encontro do Manda Resumos. Valeu, pessoal. Foco nos estudos. E para fechar, eu deixo uma provocação final para todo mundo pensar. Quando a gente olha para aquela regra lá do início, de que a espontaneidade renasce se o auditor demorar mais de 180 dias para concluir a fiscalização, a intenção da lei é punir a lentidão do Estado. Mas, na prática, a burocracia excessiva pode acabar premiando justamente o devedor que é grande, que é bem assessorado e sabe atrasar a entrega de documentos complexos. Fica aí a reflexão. Até que ponto as garantias processuais realmente promovem a justiça e até que ponto elas só favorecem quem sabe jogar com o relógio a seu favor, quem dita o ritmo no fim das contas. Continuem firmes nos estudos, fiquem ligados nas nossas próximas análises e até o próximo Manda Resumos.